Está começando mais um Toque da Saúde. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Rafa Brandão, Toque da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde de maneira integrada. É isso, Edma. Tava vendo se estava ligada. Fala pessoal, aqui é Edma Alves. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Aproveitando para pedir aquele incentivo de compartilhar o episódio, seguir a gente nas redes sociais. Seguir é muito importante, né, Edma? No Spotify, principalmente, galera. Por favor, a gente vem na crescente, com certeza vocês têm ajudado a gente, mas sempre chegando gente nova, então informa para a plataforma que você está gostando do conteúdo, assim ela vai enviar para mais pessoas e vai fazer a gente bastante feliz. Além, galera, do nosso blog lá no site tocodasaude.com.br, entra lá, não deixe de se inscrever para receber o nosso boletim quinzenal falando para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na saúde. Então, coloca o seu melhor e-mail lá e você vai ter acesso, além desse conteúdo dos podcasts, também no nosso conteúdo escrito. Mas vamos falar de coisa boa, Edma? Sempre, Rafa. Salto da Saúde sempre traz notícias boas, reflexões boas. E a gente está aqui para isso, para mexer com você um pouco, colocar um pouco da responsabilidade, da sua responsabilidade um pouco em pauta. Afinal de contas, a gente sempre traz profissionais de saúde muito gabaritados aqui, e não é diferente dessa vez, mas a gente trouxe ela para também te trazer reflexões sobre o seu papel na sua saúde. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, principalmente quando a gente toca em mudança de hábitos. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, que é MEV e autoconhecimento, né, Edma? A galera que está aqui ouvindo provavelmente já sabe o que é MEV pelo Toque da Saúde, mas se você não conhece, é a medicina do estilo de vida e como o autoconhecimento pode ser e deve ser integrado. Para isso, a gente trouxe a doutora Mila Carneiro. Seja muito bem-vinda ao Toque da Saúde. Muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente. E, por favor, para quem não te conhece, se apresente e já emenda, doutora Mila. Como é que a MEV, a medicina do estilo de vida, entrou na sua vida? Perfeito! Tudo bem, galera? Estou muito honrada aqui de estar trazendo a minha voz aqui no Talk da Saúde. E eu sou a doutora Mila, Mila Carneiro, sou formada em Medicina na Bahia, pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Também fiz pós-graduação em Medicina Integrativa no Einstein, em São Paulo, e sou certificada em Medicina do Estilo de Vida. Também tenho pós-graduação em Neurociência do Comportamento e Análise Metabólica e Nutricional. Então, tentando aí fazer, entender, né, como é que a gente muda hábito, eu dei uma passeada em várias áreas, e a MEV entrou na minha vida justamente nessa busca de mudança, quando eu percebi que existia um adoecimento, assim, muito condicionado ao estilo de vida que eu levava. Então, eu não conhecia ainda o termo medicina do estilo de vida, mas eu já percebia um pouco, a partir dessa busca, o que acontecia com o meu corpo quando eu parava de fazer atividade física, com a minha mente. Então, eu já fui uma pessoa que tinha a mente deprimida por um tempo e oscilava muito a depender do que eu comia, mas ainda não conseguia fazer essa relação tão clara. E aí, uma amiga chamou para ir num congresso de medicina do estilo de vida, e desde que eu conheci, eu já estava assim meio quase oftalmo, e aí eu resolvi pular para esse time. E não me arrependo, desde então a MEV transformou a minha vida, porque eu consegui correlacionar, né, os dados, tudo que a ciência trouxe já de muito concreto, com muita sensibilidade que eu já tinha também sobre o que o estilo de vida causava na vida das pessoas, né? E aí, por um tempo, eu trabalhei muito em UTI, e aí eu percebia que naquele momento, para o paciente restabelecer a saúde, depois de passar por uma unidade de terapia intensiva, era, assim, realmente um grande desafio. E me perguntava como que o status de saúde do indivíduo chegava naquele estado, né, de já estar tão grave, num estado tão crítico. E aí eu comecei a estudar medicina integrativa, comecei a entrar no autoconhecimento e entrar no autocuidado. E acho que tudo isso foi fazendo esse mapa. Para hoje, eu estava rodando a MEV e trabalhando e sendo MEV, né? Que o maior desafio é colocar em prática. Sem dúvidas. E é impressionante como a MEV toca pessoalmente as pessoas. A gente viu isso lá no Congresso, muitos relatos de pessoas que se aproximaram da MEV primeiro
por se identificar para elas, e aí sim quer levar a mensagem mais para frente. A gente já teve um episódio aqui com a Silvia, que é a nossa amiga, explicando mais sobre a MEV, mas eu gostaria de saber como você explica o que é MEV, porque ainda não é popular no Brasil a medicina do estilo de vida. Quando as pessoas chegam até você e veem a sua certificação, elas têm curiosidade de perguntar como você explica a MEV para os seus pacientes. Então, a MEV também, a gente já pegou o apelido aí, né? E a gente já sai falando, MEV, mas realmente é muito jovem, recente, né, no nosso vocabulário. Justamente porque era muito comum, né, quando alguém tem uma doença crônica, a gente aprendia na faculdade a prescrever. Prescrevo mudanças no estilo de vida. E aí ficava lá na prescrição, a gente sentia que já fez o dever de casa e que o paciente ia fazer a parte dele, e ficava por isso mesmo. O paciente voltava e realmente não tinha ferramentas para lidar com essa mudança, né? Parece que é por uma falta de comprometimento ou por força de vontade. E aí o estudo dessas mudanças do estilo de vida, né, dessa mudança de hábitos, trouxe muitas ferramentas para a gente definir e estruturar a MEV. Então, hoje a MEV eu reconheço como uma área, né, da medicina que estuda como o comportamento, principalmente relacionado a alguns pilares, né, que é o sono, a alimentação, a atividade física, o gerenciamento do estresse, o controle de tóxico e relacionamentos, que são conexões sociais positivas, né? E como que eles foram os escolhidos, né, por fazer parte do maior impacto na saúde, e por conta deles a gente consegue modular muito a prevenção, também o controle de doenças crônicas e até a reversão de algumas delas. Então, eu vejo, e a MEV tem essa definição, né, ela se diferencia de algumas outras abordagens que conversam muito, né, inclusive a integrativa, que eu fiz formação também, mas é bem um nicho voltado para a mudança de hábitos. Então, a gente tem ferramentas de coaching, psicologia positiva, várias ferramentas para estruturar e acompanhar o paciente nesse processo de mudança. E quando você explica isso, é óbvio para as pessoas já? Eu estou dando uma volta antes da gente entrar no nosso principal assunto, para as pessoas entenderem o panorama. Quando você explica o impacto desses 6 pilares na doença da pessoa, seja ela qual for que ela está te apresentando ali na frente, é óbvio já para a pessoa, ou a pessoa ainda não tem essa correlação antes de você falar? Assim também como antes da gente conhecer a MEV, talvez não tivesse sido tão claro para a gente. Parece óbvio, porque são geralmente coisas que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente come, todos os dias a gente dorme. E a saúde, ela tem uma fantasia de que esse estado de saúde, a gente é conquistado, né, com algo muito diferente a se fazer, principalmente quando se tem uma doença crônica. Parece que é condicionado muito a um tratamento que está muito fora do que você já faz todos os dias. Então, acho que a maior surpresa dos pacientes é quando eu trago informações, olha, o seu sono é capaz de modular tudo isso no seu corpo. E aí, essa surpresa vem muito da informação. Então, eu considero a informação essa chavinha, assim, para dar esse despertar da importância, mas não o suficiente ainda para causar a mudança do hábito. E aí vem um grande lance, a participação, a coparticipação da pessoa, né? Ela é bem óbvia em todos os tratamentos, até se você for pensar no medicamentoso, se a pessoa não tomar também, não adianta, mas óbvio que no sentido do esforço, da percepção do esforço, uma mudança do estilo de vida ela é muito mais percebida do que tomar um remédio de tantas e tantas horas, ou por dia, ou por semana, enfim. Então, são percepções de esforço diferentes. Então, eu queria que você falasse para a gente a importância dessa participação também da pessoa na MEV e nos seus atendimentos, e como você mostra para ela isso, visto que se ela chegou lá com essa doença crônica, ou seja, ela tem por muito tempo algum comportamento não satisfatório. Exatamente, e é interessante que não atendo só pessoas com doenças crônicas, mas também pessoas ígidas, né, que a gente chama, que são pessoas que têm exames normais dentro dos parâmetros de patológicos que a gente está acostumado a estudar, mas que têm sintomas, né, sintomas diversos que não se encaixam exatamente num diagnóstico, mas
uma queda de produtividade, de performance também. E essa falta de vitalidade, né, que a gente percebe muito como uma queixa, né, desse momento que a gente está. Então, trazendo para essa pergunta, realmente, e esses sintomas, quando eles aparecem, eles são um convite, né, a você perceber o que eu posso fazer a mais para me dar essa vitalidade. Então, geralmente a gente consegue muito mudar hábitos pelo medo de doenças. Então, quando a pessoa tem uma doença, ela tem medo que aconteça algo que piore aquele quadro, né, que ela se agrave, ou alguém que é saudável fica com muito medo de ter doenças, e aí fica chocado com os dados e não, eu vou fazer algo agora porque eu tenho muito medo de doença. E realmente eu percebo que as maiores mudanças, elas estão conectadas com um auto-amor, assim, com uma percepção de se fazer bem. Eu acho que isso vai um pouco além do fugir da doença. Então, o paciente, quando ele percebe que ele é o autor da própria saúde, que são exatamente o que ele faz, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é o que mais impacta esse resultado final, essa conta fecha entre terminei o dia vitalizado, terminei o dia fadigado. Então eu trago muito para essa percepção de que tudo que ele fez, tudo que trouxe ou levou essa força vital dele tem a ver com o que ele fez nesse dia. Então, essa conta precisa fechar. E aí não tem como não olhar para os hábitos, não tem como não trazer essa responsabilidade para uma sensibilidade mais pessoal, assim, do que o que é estar energizado, do que é se sentir fadigado, mas eu acho que no final é trazer a autoridade, né? Trazer essa autorresponsabilidade de que sou eu que estou criando esse status aqui de energia, sou eu que estou criando esse status de saúde. Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que a diferença talvez esteja no alto amor do paciente, aquela pessoa que está ali na sua frente. Nós temos hoje diversas teorias de mudança de comportamento, né? E que pessoas te trazem um panorama e te induzem a seguir passos a passos para que você seja o mais assertivo possível. E a gente sabe também que é algo assim muito difícil, porque depende muito da outra pessoa. Como é que funciona isso? Você acha que só o fato da pessoa, só não é óbvio, mas muito do fato dela entender aquilo com a informação de primeiro que você manda e ela querer mudar, mas o alto amor, ele faz um diferencial no resultado? Explica um pouquinho mais isso para mim. Você entende? Sim, completamente. É que a gente sempre acha que essa dificuldade, né, com a mudança está em qualquer coisa que está à nossa volta, menos em nós mesmos. Então, a primeira fase, né, da mudança, a gente vê o modelo transteórico da mudança, a gente vê as fases que a pessoa se encontra ali para a preparação, né, para essa mudança. Então, quando a gente vai olhar para isso, muitas vezes, sempre o motivo daquele hábito está em uma causa externa. Então, enquanto estiver numa causa externa, parece que também é transformar aquela coisa que está fora. E quando a gente percebe antes uma autorresponsabilidade que pode vir com uma culpa, com uma cobrança, e aí ainda fica um pouco desafiador mudar, porque você ainda vai trazer ali vários sentimentos de frustração antes da mudança efetiva. E quando você acessa esse lugar de auto-amor, que é algo muito menos mental, muito menos assim falado, se a gente der uma palestra aqui de auto-amor, talvez ninguém acesse esse lugar. Então é um lugar de muito trabalho de se conhecer, de tirar todas as camadas que estão entre você e esse lugar, e aí brota esse autocuidado, assim, é natural. Então, você passa a se cuidar a partir de um sentimento por você que não tem como te entregar outra coisa que não seja saúde, a não ser que você não tenha consciência do que é saudável para você, né? Interessante, mas existe isso escrito em alguma dessas teorias que eu nunca ouvi isso na minha vida. Nossa, isso é um autoestudo meu e dos meus pacientes. Mas assim, a psicologia positiva, ela é uma ferramenta, né, trazida pela MEV, que já coloca a gente num estado bem de percepção ali das forças de caráter, e isso vai sensibilizando para o auto-amor. Mas é mais um estudo de autocuidado mesmo que eu tenho, que eu percebo que
quando a gente ainda não chegou nesse lugar, as mudanças elas acontecem, mas elas não se sustentam, porque elas estão pautadas numa motivação extrínseca, né? Tá fora ainda. Olha, eu achava as teorias bem complicadas. Imagina essa, né? Mas o próprio modelo transteórico usa muito a analogia da escada, né? Como se cada passo, cada fase fosse um degrau de uma escada para você chegar, na manutenção daquele comportamento que você deseja. Como você mesmo falou, quando as coisas estão muito ainda naquele âmbito de um dia eu vou fazer, isso seria bom para mim, se eu fizesse, quando está nesse nível bem inicial, eu fico pensando, realmente, que pela sua experiência e percepção, deixar o tempo, né, agir sobre aquela pessoa, porque pensa bem, eticamente, quando uma pessoa pede ajuda pra gente, a gente tem que oferecer, mesmo a gente achando, cara, essa pessoa não tá pronta ainda, tá? Mas eu tenho que ofertar o melhor que eu puder naquele momento, mesmo entendendo que eu vou dar aqui essa informação, não vai fazer muito sentido nesse momento e tal. Isso tudo para te falar assim, você recebe uma pessoa que ela está lá no primeiro estágio, você percebe pelos diálogos, pelas desculpas, pelos motivos, que ela não está pronta para essa mudança de verdade. O que fazer? Como você age, assim? Eu já fui uma pessoa, vou falar o meu relato aqui, depois você fala o seu. Eu já fui uma pessoa que não entendia. Eu falava, cara, por que tu não faz? Tipo, eu tô te dando tudo aqui, eu tô te dando o caminho, tô te mostrando o melhor, você pode contratar os melhores profissionais, você pode ter tudo e você não faz. Então, eu já fui meio assim. Hoje em dia, eu sou muito mais tranquila. Cara, eu tento achar um plano D se precisar, assim, sabe? Se o A é ótimo, vou fazer o plano D, não tem problema, mas eu sei que é o momento. Antes da Mila responder, o que caracteriza para você uma pessoa que não está pronta, tendo em vista que ela já foi ali procurar ajuda para ela? Vou dar um exemplo. Ela te contrata. Vou dar o exemplo da nossa profissão, que é mais fácil, para mim, pelo menos, né? Profissional de educação física. A pessoa sabe que tem que fazer atividade física. Foi lá na Mila e a Mila falou que ela tem que fazer atividade física, não tem jeito. Ela contrata um personal trainer. E aí você fala assim, então tá bom, mas você vai fazer comigo X vezes na semana e nas outras você consegue ser mais ativo na sua vida, fazer isso. Passa uma semana, a pessoa não fez nada que você pediu. Na segunda semana, menos ainda. Não, daí já começa tipo, te enrolar na aula, faltar e tal. Ou seja, ela terceirizou, ela contratou o serviço porque alguém mandou, mas ela não está prestes a realmente adicionar atividade física na vida dela como um projeto de vida para mudança de hábito. Tá, entendi. Foi bom o exemplo? Foi ótimo, sério, agora faz a pergunta. Agora tu me tirou da minha pergunta para voltar. Muito obrigada, Rafaela, foi ótimo a sua inserção. Mas assim, hoje eu entendo que o plano D é o melhor possível para ela naquele momento. E vou tentar conduzi-la ao plano A um dia. Mas eu tenho a oportunidade de ter esse contato mesmo para o médico. Eu fico pensando que isso é muito complicado, porque você tem ali uma consulta às vezes para falar uma palavra certa, tocar ele de um jeito. Queria que você falasse um pouco assim, quando você vê que o caso está crítico, a mudança está difícil, para que lado você leva? Você tenta um lado mais emocional, um lado mais racional, um lado mais tipo assim, cada um tem o seu tempo, volta aqui quando você puder, tiver um pouco mais aberto. Existe a tal da ferramenta da entrevista motivacional, né, para a gente acolher esses casos, né, mas é a tal da resistência. Eu brinco muito, né, que tem um lugar para a gente usar resistência só na atividade física, gente. Se resistência existe para alguma coisa, para desenvolver o músculo, o resto da vida deixa fluir. Porque essa resistência à mudança, ela é natural, mas Hipócrates já falava disso, né? Ele tem uma frase que é bem conhecida, né? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É exatamente essa frase. Então, às vezes, a pessoa ainda não está disposta à cura, de fato, que seria fazer esse plano A, B, C, D, mas ela já buscou alguma ajuda, então talvez o melhor que ela pode fazer naquele dia é ter aquela conversa. Então antes eu ficava muito nesse lugar do salvador,
não, a pessoa veio aqui, eu vou ter que salvar ela, vou ter que dar um jeito de fazer isso acontecer. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que a MEV funciona muito bem no modelo de jornada também, que não é uma consulta única que vai mudar seu estilo de vida, você vai ter todos os insights, senão o próprio check-up traria alguma consciência disso, né, anualmente. Então, a MEV existe justamente para dar esse suporte de gerenciamento de saúde integral. Então, a gente vai lá, aborda, percebe que, olha, isso aqui está te inflamando absurdamente, isso aqui vai impactar em todos os outros hábitos, mas existe a resistência. Então, eu aprendi muito a acolher, trazendo os prós e contras, que é isso que faz muito aquele jogo do próprio paciente falar, eu quero isso, mas também quero isso. Quando ele se confronta, ele percebe que ele quer duas coisas que são antagônicas praticamente, ele mesmo toma consciência, e eu chamo de expansão de consciência, e quando ele chega nesse lugar de que, opa, entendi aqui, veio um insight, aí ele tem alguma coisa que toca ali, que é a pergunta bem feita, né, no momento certo. Então, é não querer chegar lá e prescrever, nem falar, cara, o que você está fazendo? Você está pagando, está vindo aqui e não está fazendo, mas assim, às vezes uma pergunta é o suficiente para a pessoa passar o dia refletindo sobre aquilo, e aí ele toma essa conclusão e talvez mude no dia seguinte, talvez inspire ele a ter uma atitude diferente. Isso é muito bom, né? Você quer isso, mas você faz aquilo. Aí você fica em um minuto de silêncio assim, aí a pessoa fica, aí você fica em silêncio, aí a pessoa fica em silêncio. Porque é isso. Então é isso. Agora a gente vai começar a Rafa tá rindo, né? Rafa, agora a gente começa a entrar onde a gente gosta. Você principalmente. No autoconhecimento? Primeiro eu queria que você já deu umas brechas, Mila, mas queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo em como o autoconhecimento, ele pode ajudar principalmente na promoção da saúde. Esse exemplo aí já foi o convite, né? Esse exemplo aí, se a pessoa percebe que ela é essa dualidade, né? Que ela quer uma coisa e tá fazendo a outra. Isso ela acabou de se conhecer, de ter um choque de autoconhecimento. Ela não percebia ainda que ela era essas duas coisas, não estava olhando quando você confrontou. Isso daí já é um pouco de autoconhecimento, né? Quando a gente viu por ela e ajudou a perceber. Mas eu considero o ser humano ele é a única espécie, né, que pode aprender com as próprias experiências. Então, isso é chamado de sapiência. Quando a gente aprende a partir das próprias experiências, a gente vai evoluindo e pode não repetir e pode otimizar qualquer área da nossa vida. Então, com a saúde não é diferente. Se a gente aprende com o que a gente está vivendo, que é esse autoconhecimento, a gente aprende com o que já aconteceu na nossa vida e percebe que a gente está manifestando um padrão daquele momento, a gente está tendo mais consciência do que está acontecendo, né? A partir dessa consciência que a gente pode mudar. Então, acho que o autoconhecimento, ele vai desde você perceber o que você está sentindo. Tem pacientes que estão com sintomas que não sabem descrever, esse é eu acho que é a ponta, né, do autoconhecimento. Tem esse nível de não conseguir descrever o que sente e tem o outro que toma nota de absolutamente tudo, da hora que ele acorda até a hora que vai dormir, e às vezes tem muita informação, mas não consegue assimilar nem usar aquilo para uma mudança de fato. Então, entre essas duas pontas, eu acho que tem a função do autoconhecimento, que é você integrar dados sobre a sua saúde, o que você tem sobre ela e o que fazer com essas informações, né? Como que pode me ajudar? Como amanhã pode ser um dia melhor se eu observei o dia de hoje? E é isso, vai desde o raso ali, de olhar fisiologicamente para você, até mergulhar fundo nas emoções. Tem várias teorias também sobre algumas doenças que se originaram muito de traumas emocionais também, muito lá de trás. Então, se a gente traz esse autoconhecimento como um apoio profissional, para você integrar todas essas experiências do que, para que serviu passar por aquilo, a gente vai aprendendo. Acho que o universo tem uma tendência que a gente está aqui para evoluir, tem uma tendência a aprendizado, né? Tudo que acontece, eu sinto que é para gerar um aprendizado. E se a gente não assimila aquilo, vai se repetindo, e o nosso estilo de vida também. A gente ainda não aprendeu
sobre tal experiência, a gente vai passar anos e anos para conseguir fazer uma atividade que traga prazer e saúde. Então, quando a gente integra o aprendizado, olha, eu não gosto disso aqui, porque não me sinto bem, não é essa atividade física que me faz bem, vou procurar outra coisa que me dê prazer. Então, enquanto você não se reconhece, não, sabe, se assume sobre o que está acontecendo com você enquanto você está fazendo aquela coisa, e aí vai ficar muito mais desafiador alguém te ajudar, porque realmente é sobre ser. Toda vez que a gente está saudável, a gente está em alinhamento ali com o nosso estado de ser, de presença, de não dualidade. Toda vez que tem um conflito, a gente está longe dessa percepção de autoconhecimento, né? E aí a gente se sente bem quando tá pleno, tá único, olha, tá tudo alinhado aqui, que não é algo muito, assim, que não exija atenção, que não exija um esforço, mas que é possível se a gente tá todos os dias se auto-observando, né? Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Talk da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Vou pro outro lado agora. É muito comum quando a gente entra em contato com algo novo, algum conhecimento, alguma prática, a gente meio que fica deslumbrado e se a gente gosta muito, a gente entra de cabeça nisso e acaba ficando aquele, entre aspas, chato. Eu sinto muito isso. Quando a gente fala de questões de vida saudável, as pessoas têm um pré-julgamento de que, agora então você nunca mais vai comer um chocolate, ou você nunca mais vai beber uma cerveja, ou você nunca mais vai fazer isso. Como é que você lida com isso na prática, Mila? Porque acredito que isso gere uma resistência. Como lidar com essa resistência? Eu acho que você já deixou claro aqui que o autoconhecimento pode ajudar. Mas também o outro lado, a pessoa que entra nisso, qual é o limite para ela não acabar fazendo mal à busca pelos bons hábitos? Consegue entender o que eu quero falar? Consigo. É muito tênue essa linha, né? Eu considero muito sobre a leveza. Assim, enquanto tá leve, você percebe que a pessoa tá levando a vida de um jeito leve. Ela pode ser muito mental, e aí pode sair catalogando tudo, mas se aquilo for leve para ela, ela consegue manifestar isso em tudo que ela faz. Aí tá tudo bem, ela nem tem problema de relacionamento com isso, na verdade. Mas quando tá pesado, a pessoa começa a entrar em conflito. Então, se alguém falar, você não vai mais fazer isso, não vai mais comer chocolate, se for leve para a pessoa, ela vai rir e vai falar, chocolate, isso e aquilo. Então, vai ficar leve, você vai perceber uma personalidade que vive aquilo porque é a verdade dela. Quando é forçado, que está naquela autocobrança, no looping ali, né? Então você percebe que a pessoa não está num estado natural. Então, não dá, é realmente uma regra, uma régua, um parâmetro que é bem individual. Por isso, conhecer a pessoa que está ali faz toda a diferença. A gente não vai dizer que isso é uma compulsão ou que ela está distraída, né? E trocou tal coisa por ficar focado agora na saúde. Então, acontece muito isso. Às vezes a pessoa sai de uma outra compulsão e torna a saúde esse lugar inatingível. E então ela não consegue manifestar a leveza desse lugar. Eu acho bem esse termômetro, pelo menos é como eu vejo, quando começa a trazer sofrimento nas relações. E eu considero que a saúde é bem sobre se relacionar com tudo, né? Uma inteligência relacional. Então, você se relaciona com a comida, você se relaciona com os limites de alguém te oferece ou acha que é bom para todo mundo, porque eu preciso socializar dessa forma. Então, se você estabelece limites de uma forma saudável, em que você consegue ainda continuar se relacionando com as pessoas, mas não precisa que todo mundo seja igual, também é um ato de evolução,
é um sinal, né, de que você está pronto para o diverso, né? A gente vai começar a falar um pouco agora das maneiras de aumentar esse autoconhecimento, mas eu acho que também, óbvio, muitas maneiras podem ajudar, mas eu acho que também, até para o autoconhecimento, a pessoa tem que estar, entre aspas, no momento de querer o autoconhecimento, entendeu? Então, o autoconhecimento vai ajudar na mudança dos hábitos, mas ela também tem que estar querendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já me vi várias vezes fazendo assim, ó. Cara, tenho certeza que eu vou passar por tal lugar e vou querer comer tal coisa. Eu já me conheço, sabia. Vou passar lá e aí eu vou falar assim, pô, só hoje e tal, e pum. E aí eu mesmo já, né, já ia me pensando, não vou cair nessa, não vou cair nessa, não vou cair. Daí eu ficava pensando, aí vem a vontade do realmente se conhecer. Não é só inibir aquele, mas por que toda vez que eu passo ali eu tenho vontade de conhecer? O que eu tô querendo dizer com eu mereço? Ou só dessa vez? Ou... Então, existe sim a vontade de fazer perguntas constantes. Por quê? Mas por que eu vou passar ali? Mas por que aquilo? Porque acho que, não sei, para mim isso me ajuda bastante a sempre pensar que tem um outro nível de pergunta para eu ir me conhecendo e aí usar outras atitudes. Eu queria saber se você acha que isso faz sentido, porque às vezes a gente só bloqueia alguma atitude que a gente possa ter e não vá para o próximo passo de pergunta. E queria que você começasse a falar para a gente algumas maneiras que você usou, ou não quiser falar no pessoal, ou algumas maneiras que você indica para a gente aumentar esse nível de conhecimento. Perfeito. Tudo começa com perguntas, né? Eu acho que também, assim como a gente falou do controle, né, desse autoconhecimento, de nossa, mas por quê? Chega uma hora que fica insuportável, assim, de tanto que você pergunta e fala, nossa, deve ter um motivo, mais um motivo, parece que você tá fazendo terapia em você o tempo inteiro também, e é como se isso te impedisse de viver o momento presente. Então, também tem ali um momento que eu falo, agora eu vou olhar para isso. Então, eu costumo escolher que questão eu tô olhando esses dias, assim, eu vou olhar só para uma questão, essa aqui tá pegando, eu vou olhar para isso. Senão, a gente fica analisando e se autoanalisando o tempo inteiro, a gente torna a nossa vida também no nível muito mental. A gente não vive a experiência porque já tá analisando o que seria aquilo, mas olha, então a gente fica meio que adicto a se analisar também. Então, só voltando para esse nível que pode ser exacerbado também de fazer perguntas. Já passei total por esse nível aí. Total. Mas eu acho que também faz parte do processo, talvez, ou não, mas quem consegue não passar, melhor, né? Mas eu acho que muitas pessoas passam. Eu acho que faz muito sentido. Acho que só consegue passar para outro nível se passar por essas perguntas. Porque chega uma hora que você precisa se dar autocompaixão também. Então, eu acho que quando você ultrapassa esse lugar de, nossa, eu percebo isso em mim, eu acho que tem vários motivos, eu quero olhar para isso, para evoluir, mudar isso, mas eu aceito o que está acontecendo agora. Porque senão, se você não consegue aceitar, vira um conflito e aí você não acessa essa autocompaixão e vira muito julgamento, muito julgamento. Então, para se conhecer desse nível, eu nossa, começou tudo com pergunta também, tá? Eu comecei a fazer perguntas, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, e aí depois dessa pergunta nunca acaba. Mas eu acho que desde criança eu era muito profunda, reflexiva, assim, né? Eu nasci na Bahia e todo mundo muito extrovertido e eu era aquela pessoa ainda que, nossa, estava vendo a profundidade de um carnaval. Por que as pessoas estão pulando assim? Eu tinha esse nível de pergunta, assim, de ficar imaginando o comportamento sazonal do que as pessoas ficavam mais assim antes do carnaval, depois, e o que acontecia com aquilo tudo. Elas só estavam fugindo da realidade, só isso. Tinha teoria para tudo, para tudo. E aí eu fui partir desse lugar da curiosidade, né? Depois vem a análise, depois vem o julgamento, depois a gente chega no discernimento, que eu acho que a gente só julga, isso é bom ou ruim, para achar a capacidade de discernir, porque na verdade a gente só quer saber o que é bom ou ruim para a gente, para nós. Então, quando a gente discerne, isso
é legal, isso não é legal, a gente só está buscando a nossa forma de ser feliz. Então, acho que a busca pelo autoconhecimento é uma busca por felicidade também. E aí, essa felicidade que não é de um conto de fadas, né, mas é como se relacionar com a vida, mesmo sabendo que vão ter altos e baixos, e como é que eu vou reagir, como é que eu vou responder aos estímulos externos. E as formas de autoconhecimento, elas vão desde você fazer perguntas, você escrever, você fazer diário. Desde criança eu fazia diário, acho que eu já estava tentando ali conhecer alguma coisa. E depois você vai e troca algo, confidências com amigos, ali também já é uma forma de, olha, estou dividindo isso para a visão de alguém que pode trazer algo novo. Depois você vai, faz psicoterapia, depois, e não tem ordem certa, né, mas às vezes se conecta com a arte, e aí a arte te traz, aflora muito esse manifestar, esse ser que tem em você criativo. Isso é uma forma também de autoconhecimento. E se você quiser ir mais fundo, você começa a meditar e aí percebe o quanto que a sua mente é barulhenta e o quanto que tem de crenças, de muitas coisas antes de você. E aí você vai nessa busca de se acessar. O mais fundo e longe que eu fui realmente foi através de meditação e também de enteógenos, né? Eu já tive experiências com enteógenos que me levaram a estados de consciência que eu pude realmente silenciar muito barulho da minha mente, e que depois de viver essa experiência eu pude transformar formas que eu vejo a vida, formas que eu lido com o externo. Então, não é uma regra, né, esse caminho de autoconhecimento. Quando você acha que chegou lá, talvez você fique satisfeito e tenha uma vida tranquila, que eu acho que está todo mundo buscando uma forma de viver bem. E quem ainda está na busca é porque ainda não chegou na sua resposta. Então, continua, que sempre tem algo a mais. Você falou. Quer falar, Edma? Não sei, acho que não, vou deixar passar essa. Não sei, é ótimo. Você falou da arte como uma busca de autoconhecimento. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque eu tenho uma percepção, tá? De duas pessoas. A pessoa que vai produzir arte e a pessoa que consome a arte, tá? Existem diferenças? E onde o papel da criatividade entra nesses dois? Nossa! Perfeito. Muito boa essa pergunta. Porque a gente se conecta com o ser, tanto quando reconhece na arte de alguém, alguém ali que fez uma música e você super se conecta com a emoção profunda, porque ouviu e aquele ritmo com aquela voz te leva para algum lugar dentro de você que você queria acessar, mas que não estava conseguindo dar uma linguagem para aquilo. Então, a música principalmente, né? Mas às vezes você assiste um filme e acha que a história da sua vida trouxe ali um insight que você foi compreendido por achar um semelhante, por pertencer. Então, eu acho que a arte inclui muito as emoções pelo pertencimento, você sente que pertence. E para quem tem essa vontade, esse dom, né, de expressão da arte, aí é muito forte o processo de criação, assim, com o autoconhecimento, porque vai desde a técnicas muito simples como escrever todos os dias. Tem um livro, O Caminho do Artista, que ele fala muito isso, né, ele traz um convite a você escrever 3 páginas matinais, toda manhã. Quando você acorda, independente do que esteja passando na sua cabeça, você escreve 3 páginas sem parar. E a partir dessa escrita totalmente despretensiosa, que você não vai ler de novo, que não vai publicar, que não tem um propósito externo, é simplesmente para ser, você já se conecta com a criação, aquilo saiu de você. Então, eu acho que esse poder de criação, que é um poder que te conecta com o divino em você, enfim, isso traz muito pertencimento, que é o que traz a conexão com a arte. Olha, Rafa, viu? Te deu coragem pra você fazer a pergunta? Não, eu nem me lembro. Cada frase vai me levando. Dá um gancho, né? Aí eu vou, aí vou falar, aí eu presto atenção, continuo prestando atenção. Aí ela fala, eu falo, bom, mas a gente está indo. E uma eu acho que, na minha opinião, um dos grandes méritos do autoconhecimento é sim o autocuidado, você tomar melhores escolhas para você, só que também
acaba influenciando, acaba que é a mesma coisa, mas você se relacionar melhor com as pessoas à sua volta. E isso em todos os âmbitos da sua vida. Você se reconhece fazendo certas atitudes, tomando, né, certos comportamentos sociais, que você fala... Bom, queria que você falasse assim, o que isso mudou no seu âmbito mais social, de interação com pessoas, de que grande benefício você viu, algo mais tangível para a gente tentar falar um pouco mais sobre isso. Perfeito, assim, começando do menos tangível, acho que é muito autorresponsabilidade amorosa comigo, assim. Se é que tudo é sobre mim. Então, se eu tô chateado com outro, então se eu tô me relacionando, nossa, com a comida de uma forma, né, não equilibrada, eu tô percebendo que eu tô pendendo para um lado, é tudo sobre relações, então, e é tudo sobre mim. Então, se eu tô criticando, trazendo que, olha, aquela pessoa toda vez faz isso e aquilo, é tudo sobre mim, é o que aquela pessoa faz que me incomoda, está em mim também. Então, a partir do momento que eu escolho trabalhar aquilo em mim, porque tá me incomodando, talvez conviver com aquela pessoa tenha sido, nossa, um presente, para eu ver que aquilo existe e que eu escolho não estar naquele lugar. Então, ela é um espelho de um lugar que eu não queria estar também, às vezes. Então, eu percebo que é muito a gente aprender sobre todas as frequências, né? Tudo que é trazido pra gente quando incomoda, bateu, doeu, segura que é teu. Tipo, se a gente se relacionou com uma questão e, nossa, tá pegando, então vai trabalhar, pode ser seu, por mais que está incomodando tanto a ponto de você precisar, né, ficar falando muito sobre isso, trazendo muito à tona. E aí, acho que o autoconhecimento, ele traz isso, traz o autocuidado, como você falou, não dá para cuidar de alguém que você não conhece, você não sabe quais são as necessidades daquela pessoa, né? Se alguém tá ali, tanto um paciente que tem uma doença que eu não sei qual é, eu não tenho como cuidar dele. Então, se a gente quer se cuidar também, não tem como cuidar de mim se eu não sei do que eu preciso. Eu vou ficar me dando várias coisas padronizadas que todas as pessoas falam, olha, pro autocuidado, rotina do autocuidado. Faz isso, depois aquilo. E aí eu não consigo me dar o que realmente está vazio, porque eu não sei qual é o nome da necessidade real. Então, se eu me cuido de um lugar que eu me conheço, todos os dias a gente tem necessidades diferentes. Essa coisa de escrever é muito bom por isso, porque a gente acha que todo dia vai ser igual, rotina é maravilhoso, mas se eu tenho uma necessidade ali que surgiu da noite para o dia, que é uma necessidade pode ser emocional, pode ser uma gripe que apareceu, e aí eu vou passar o dia ignorando essa necessidade, vou fingir que ela não está acontecendo e vou só viver o que eu planejei. E isso também vai gerar um conflito em algum momento, porque a gente não está presente, então a gente não está atento à real necessidade, a gente só está atento à demanda. Isso realmente desconecta a gente da gente mesmo. Isso faz muito sentido, principalmente para mim, quando eu penso assim, mas era para eu estar descansando, mas eu tô com vontade de produzir. Não, mas eu vou descansar porque estava programado para eu descansar. Ou vice-versa. Era para eu estar produzindo e eu tô com vontade de descansar, né? Vira e mexe, já me peguei nesse sentido, assim. Tem dia que eu tô com muita vontade de produzir, fazer, independente se era para estar no horário de descansar ou não, no momento de descansar ou não. Então, isso é uma coisa que eu percebo também, que eu consigo identificar hoje em dia muito mais rápido em mim, que antigamente eu não identificava. Então, tô dando vários exemplos meus aqui, tá vendo que é tipo tu tá fazendo uma mentoria, né? Hoje não é mentoria, não. Hoje, tipo, quase uma terapia. Eu tô falando de mim hoje aqui, vocês repararam, né? Eu gosto assim. Mas, eu acho que isso aí que você trouxe é encontrar a rotina do flow, sabe? Porque nem é o caos de, só vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando dá vontade, e se eu não tô agora, aí você não consegue ter rotina, se a gente vai para esse extremo. Se a gente vai para o extremo da ordem, né, que é o controle, a gente fica robô. Então, não é transformar todo mundo robô de hábitos saudáveis que vai torná-las saudáveis de fato. Então, esse meio aí é o flow, quando eu percebo a rotina que eu fluo, mas nela tem atividade física, ok, dá o check. Nela
tenho as minhas horas de sono, tenho a minha produtividade, então é uma autorresponsabilidade muito grande você lidar com isso. Tem gente que vai preferir a caixinha ali, porque não sabe lidar com essa liberdade do fluir, e aí torna muito rápido a rotina um caos, e aí não sabe lidar com esse caos. Então, é uma inteligência relacional, né? De você com o tempo e você com as suas necessidades, para você conseguir se entregar à saúde do dia, que estão nesses pilares aí da MEV, né? Mas também perceber que você está vivo, que você, né, está sentindo as coisas, né, durante o dia. Então, isso deixa a gente mais conectado. Acho que para mim é onde eu integro a MEV com a integrativa. A MEV pura, ela pode transformar as pessoas em robôs de hábitos saudáveis e simplesmente desconectado do propósito ou de algo maior, talvez a pessoa não se sinta plena de saúde, mesmo fazendo tudo aquilo. Então, se ela tem uma conexão com o momento de vida dela, se ela sabe por que ela está fazendo as coisas, quem ela é, esse autoconhecimento torna um ser integrado. E esse ser integrado é de onde vem a palavra healing, né? Onde vem a cura. Então, todo esse estado que a gente acessa de plenitude, o mais próximo que um ser humano pode atingir e fazer a manutenção, eu acho que está nessa inteligência aí do flow, de se sentir vivo. Cara, eu acho que Ô, Edma, calma aí, uma coisa, me deu um insight aqui. Tá, não, vai, eu não vou esquecer, vai. Tu até criou uma nota aqui com a frase dela, eu vi. Não, achei ótimo, mas não era isso, não. Eu segura que é seu. Eu ia falar assim, esse vai ser o nome do episódio, mas não, vou falar outra coisa. Eu queria falar, porque você falou assim, a pessoa também não é só fazer o que quer, tipo, não vai fazer nada. Cara, eu acho que se a pessoa não tem vontade de criar nada, ela tem que entender isso como um sinal de baixa vitalidade. Não é possível que ela não tenha vontade de criar nada, de cozinhar, de fazer a própria comida, ou de fazer... Então, se você está nesse estágio, pessoal, alguém está ouvindo, assim, você não tem vontade de criar nada, e essa coisa da criação, eu li em algum lugar, e fez na época também muito sentido para mim, de você colocar para fora. A gente está muito no só recebendo informação, você não cria, não coloca para fora nada do seu jeito. Se você não tem essa vontade, eu acho que isso é um sinalzaço, assim, de procurar ajuda. Perfeito. Eu acho que o que eu ia falar é que eu acho que a Mila se a Mila tem um produto, eu não sei ainda. Mas se você ela quiser tem um livro eu escrito. acho. Com certeza, ela falou que gosta de escrever desde pequena, tá? Né? Nossa, mas eu acho que deveria mudar para momento amor, ao invés de MEV. Tô praticando MEV? Não. Tu tá praticando o momento amor. Talvez você ler um livro, comer alguma coisa gostosa, não é? Não é bom? Momento amor? Muito melhor do que momento saudável, momento fitness. Caraca, muito melhor, engaja muito mais. Com certeza. Se a pessoa sente ali, então, o amor em todas as vezes é outra coisa, né? Acessar esse estado de estar tudo conectado, tudo é sagrado. Acho que uma chave que o autoconhecimento fez para mim foi perceber que tudo, absolutamente tudo, pode ser sagrado. Posso tomar aqui um copo de água e não ter nenhum valor e, nossa, estou me hidratando. Ou eu posso perceber que todos os hábitos, eles têm esse lugar sagrado, entre aspas, assim, que é o lugar que eu considero que tem um valor para mim que é diferente, eu dou um significado diferente, e aí eu me relaciono diferente com aquela coisa que era corriqueira, que era só um hábito, que nem passava pela minha escolha praticamente. É isso. Mais, Edma? Vai falar amor salva. Toda vez que eu falo o amor cura, o amor salva, eu lembro do Pereira, não tem como lembrar. O Pereira tá sendo muito citado nesses episódios, né, Rafa? É verdade, Pereira é amigo nosso, fisioterapeuta maravilhoso, que inclusive tem um episódio aqui, galera, bem da antiga. Nos meus tempos nos meus tempos menos autoconhecida, ele ficava falando menos autoconhecida, ele ficava mais amor nas palavras, Edma, mais amor nas palavras, e ele sempre me falava isso. Mas falar sobre autoconhecimento, a gente viu que você estava na sua zona de conforto, a gente viu que você gosta do assunto, Mila. Agora a gente vem para as nossas últimas 4 perguntas, que são as mais difíceis do nosso programa. E aí a gente começa perguntando o que é saúde para você. Olha, depois de tudo que eu estudei, eu defino saúde como estado de presença,
de inteireza. É esse não preciso de nada agora e eu tenho tudo que eu preciso. Quando o seu corpo está nesse estado, sua mente está nesse estado e você está sentindo e percebendo isso, eu acho que você está num estado de saúde. Inteireza? Inteireza é aquele sentimento de inteiro. Eu não sei se tem uma tradução mesmo para ele, mas é o rio, tipo, tá tudo com você já. Quando você sente que não te falta nada, essa sensação de plenitude, para mim, é saúde. E aí você pode ter uma doença diagnosticada, isso não te impede de sentir essa saúde. Você pode ter inúmeros problemas acontecendo na sua vida, mas não é isso que condiciona a você se sentir saudável. Então, eu acho que quando você consegue atingir esse lugar, né, que o corpo físico ajuda muito também a chegar nesse lugar. Então, é um lugar que pode ser encontrado, o corpo encontra a mente nesse lugar e você sente, nossa, estou muito vitalizado, isso aqui é saúde, então faço qualquer coisa, esse lugar aí. Eu sinto surfando. Eu acho que esse é o meu momento. Olha, bom. Não sei se tem uma pergunta, no meio das perguntas, uma outra pergunta. Tem lugares que ajudam a gente a ter essa sensação? Ou você acredita que isso realmente é uma coisa que a gente consegue abstrair do ambiente? Eu acho que, assim, todo mundo gostaria de chegar nesse lugar de abstrair do ambiente, mas a natureza conecta muito, né, com essa sensação de você faz parte de algo maior, que é a natureza, e ali tudo acontece. Olha, você não precisa fazer nada, já está tudo acontecendo naturalmente. Então, acho que isso vai te lembrar que você também é esse ser natural, né, que não te falta nada, em alguns momentos você sente isso e percebe que a vida vai acontecer naturalmente, independente da sua intenção. E uma experiência inesquecível? Ai, você falou do surf aí, eu já estava sentindo aqui. Mas Onde é da Bahia que você morou? eu morei no interior da Bahia, nasci, depois mudei para Salvador. E aí em Salvador eu ia para a praia de Pitanga. Acho que a primeira vez que eu fiquei de pé numa prancha, na verdade, foi na praia da Joaquina. Eu fui para Floripa para aprender a surfar. Mas eu lembro dessa sensação, sabe, de a primeira vez você fica de pé numa prancha e parece que você é um com a onda, com a natureza, e é só você. Nossa, inesquecível. Perfeito mesmo. E se você pudesse escolher alguém para dar uma longa caminhada e perguntar o que você quisesse, conversar bastante, quem seria essa pessoa e por quê? Nossa, essa pergunta aí dá vontade de pensar em todos os gurus aí que iam me responder tudo que eu não sei. Mas você acredita que eu acho que eu ia convidar a mim mesma quando eu era criança, assim, sabe? Ia ter uma conversa com a minha criança, assim, ia falar um monte de coisa, assim, pra ela que eu... Ela ia te responder porque ela era bem introspectiva. Pois é, não sei. Mas pelo menos ela ia me ouvir, assim, olha, confia, vai por ali. Mas acho que eu ia ter essa conversa com essa criança e talvez ela me desse várias dicas também de como lidar hoje com algumas coisas que eu não lembro mais. Então acho que eu caminharia com ela, ia ser um prazer, assim. Legal. E se você pudesse ter uma habilidade, qual seria e por quê? Essa habilidade aí seria de sentir o campo, sabe? Eu acho que a gente vai chegar no nível da medicina, assim, que tudo vai ser biocampo, assim, a gente vai sentir e perceber o que tem por trás ali das frequências, né? Opa, senti essa frequência aqui, isso aqui fisicamente vai chegando na matéria. Então, esse lugar antes da matéria, que é sentir o campo, eu super queria ser a maga do campo aí. Às vezes Mas das sinto pessoas ou de tudo? Nossa, de tudo, já pensou? Sentir o campo de tudo. Nunca Acho que ia ser pensei. enlouquecedor. Mas isso que eu ia falar, nunca pensei, mas pensando rapidamente aqui ia ser desafiador. Ia ser, né, gente? Será que eu queria essa habilidade? Mas assim, só na hora que eu quisesse, sabe? Boa, boa. Essa é boa. Vai ativar sensibilidade ao campo. E hoje em dia você acha que você é sensitiva? Você é ou não? Porque isso que eu ia falar, quanto mais você tem esse olhar, mais você se torna sensitivo.
É verdade. Nossa, eu sou um pouco sensitiva, um pouco quase muito, e isso me ajuda e às vezes me atrapalha, porque às vezes fica desafiador estar num ambiente em que eu tô captando tudo ali, que eu falo, nossa, inconsciência, chega aqui para me ajudar a estar com os pés no chão, porque é uma dádiva, assim, eu acho que eu busquei muito consciência para perceber tudo isso, mas em alguns momentos é um super desafio, então todo poder vem com a responsabilidade e vai muito por isso, né, não considero um superpoder, mas é uma coisa que me coloca no mundo, assim, como sentir frequências é algo que me colocou em outro lugar, assim, de ser humano, para lidar comigo mesma, sabe? Eu acho que Legal. eu não sei o que é positivo com relação a campo. Se é muito, se é pouco, não sei como é isso. Mas de qualquer maneira, eu acho que você se destaca no meio. Foi uma percepção que eu tive lá no congresso, assim, quando eu olhei e tu virou. Eu não saco nada, nem mesmo assim, nem me considero nem perto de ser sensitiva, mas eu olhei, me reconheci assim, tipo, falei, acho que Vou ali tem falar essas com aquela coisas. menina. Vou ali. Promete, nossa, captou. Mas é isso, eu acho que perceber o campo não é nada assim, do outro mundo, mas é você sentir com quem você conecta ou não, porque na verdade é para isso que isso serve, né? A gente sente com que o nosso coração está conectado e com o que não. Porque o biocampo gerado, né, isso já está mensurado pela ciência, né? Pelo nosso coração, ele é muito maior do que do cérebro. Então, se a gente fica no mental, vou gostar daquela pessoa porque ela parece assim, faz aquilo, faz. Então, a gente fica procurando com a mente, sendo que às vezes esse sentir, de tipo, sentir alguma coisa, é o campo do coração falando. Mas aí são capítulos que esse talk ainda vai. A gente se aproximou dela com ela falando que tinha pessoas para vir aqui no Talk, e ela tá aqui, mas também tem muitas outras pessoas que estão vindo. E é missão para 2023 me diminuir como mental e acessar outras coisas. Eu sou extremamente mental, Mila, extremamente. Anda comigo para ser. Pra fazer umas pontes aéreas 2 vezes por mês. Tem um livro que eu indico, assim, que é super simples, chama O Poder do Coração. Ele é um livro que faz a gente se conectar, traz um pouco de ciência e um pouco... Parece assim, olha, livro de autoajuda, mas não. É um livro que tá super simples. Eu adoro livro de autoajuda. Livro de autoajuda já me ajudou muito. Eu não sei por que as pessoas têm preconceito com livro de autoajuda, mas eu tenho zero. Eu adoro. Em todos. Rafa, foi bom para você como foi para mim, Rafa? Acho que foi incrível. Você falou do livro Poder do Coração. Qual é o autor? Baptiste? Isso, ele mesmo, Baptiste. Baptiste alguma coisa. Tá, galera, se vocês não pegaram o nome e ou tá dirigindo aí ou fazendo alguma coisa que não pode parar, vai aqui no link da descrição desse episódio que vai estar o livro que ela tá indicando. Eu amei. Esse papo realmente, Edma falou que a gente gosta bastante, a gente conversa bastante e é muito bom ver a percepção, a experiência de outras pessoas e, óbvio, o embasamento também, que sempre conta. Então, queria agradecer demais. Já está convidada para falar sobre muitas outras coisas, auto-amor, sobre muitas coisas aqui no Talk. Mas fala pra gente onde é que a gente te acha, tanto em rede social ou se tiver espaço físico também. Por favor. Perfeito, muito grata pelo espaço, galera. Assim, minha mensagem final que eu deixo acho que o auto-amor é a nossa maior expressão de autocuidado, né? Então, se a gente está se amando e vice-versa, e o autocuidado é a nossa maior expressão de auto-amor. Então, se essas duas coisas estão acontecendo na nossa vida, o nosso campo está só expandindo. E vocês podem me encontrar no Instagram, né, doutora.dra.mila, com Y e 2 L's, Carneiro. E também eu atendo em São Paulo presencialmente na Awake Health. Então, se alguém quiser marcar uma consulta, estarei lá, quem sabe, ou até online, a gente se fala. Muito bom. O livro sai quando? Nossa, tá em processo, hein? Vai ser A Cura pelo Amor. É sério? É sério isso? Não, é sério. Sério, não é. Hoje eu ia marcar uma mentoria de escrita, sério. Vocês estão falando isso, agora estão me pilhando, que eu realmente acho que eu vou... Não, já era pra estar... Já tá
super pronto. Tem muita coisa, já vivi muita coisa, então eu acho que eu queria trazer isso de alguma forma para a mente de algumas pessoas mentais. Legal, A gente eu precisa. quero. A gente precisa. Muito Muito obrigada galera. para quem chegou até aqui. Compartilha esse episódio, por favor, com todo mundo Com que quem? você acha que tem um campo que você possa ajudar no campo dessa pessoa. Eu ia falar todo mundo que tem um campo bom, mas não é, né? É difícil, às vezes, a pessoa julgar o campo da outra. Não é isso. Ajude o campo do próximo. Compartilhe esse episódio. Faça o seu momento auto-amor. Compartilhe esse episódio. Boa! Valeu, pessoal.